agora com a parte de câncer de próstata para a gente trazer algumas dúvidas. Inclusive, já começo perguntando, Jailton, qual é hoje o maior desafio do câncer de próstata? Porque a gente sabe que há tempos atrás o paciente ia operar e ele já ficava preocupado. Operou, caiu a disfunção. Então, assim, vamos lá perguntar primeiro a diferença entre hiperplasia prostática, que é quando faz aquela cirurgia que faz pelo canal, e quando o paciente tem que fazer uma cirurgia de câncer de próstata. Saudações, guerreiros e guerreiras. Muito bom estar aqui falando nessa região cisaleira, a região onde eu nasci. Estou atendendo agora no grupo JC todas as quintas-feiras. Eu sou urologista e cirurgião. E essa temática aí é muito importante justamente porque o câncer de próstata é uma doença altamente incidente. A gente sabe que, por exemplo, ano passado tiveram 70.340 novos casos. Então não estou falando aí de pessoas que tinham esse diagnóstico, eu estou falando aí de pessoas que descobriram esse caso, que não antes tratavam, nem sequer sabiam que tinham esse câncer. E a gente sabe que o câncer de próstata, ele é altamente incidente. Ele é o segundo mais comum, ele só perde aí para câncer de pele. E é o segundo que mais mata, só perdendo para câncer de pulmão. Para você ter uma ideia, aqui na Bahia são mais de 10 mil novos casos todo ano. Então eu dou esse diagnóstico todos os dias, tá certo? E a gente precisa realmente alertar a população para fazer esse rastreamento e por isso a gente, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, faz a campanha de Novembro Azul, a gente veste todo mundo azul, a gente promove várias corridas, temos várias empresas que nos ajudam colocando as luzes azuis das suas recepções. E o câncer, ele se diferencia, entrando na pergunta que você falou, da hiperplasia, justamente pela sua evolução mais maligna. Como assim? É um câncer, ele não fica ali parado, quieto. Ele vai crescendo e na medida que cresce, ele se espalha. Tanto para os órgãos vizinhos, que a gente tem ali as vesículas seminais e o reto, quanto para os órgãos à distância, que é a chamada metástase, que é quando esse câncer se espalha. Então esse é o grande risco. Qual o local que o câncer mais vai? São essas estruturas ósseas. Então, aquele vozinho com a dor nas costas. Dor na coluna. Dor na coluna, aquele vozinho travado, a dor na clavícula, já pode ser aí um sinal, um sintoma de uma metástase por um câncer de próstata. E a gente sabe que esse câncer, se ele não for pesquisado, se ele não for rastreado, ele muitas vezes não vai dar qualquer sinal durante 10, 20 anos. Então, quando se vai ver, já é uma doença extremamente avançada. Por isso que a gente bate muito nessa tecla, que o homem, ele precisa preservar sua saúde, sua virilidade, sua masculinidade como? Se cuidando. Indo ao médico, no mínimo que uma vez ao ano. Mesmo que não sinta nada, ele precisa ir lá fazer os exames de rastreamento. E aí, eu vou já criando a pergunta que é a seguinte. Tem muito homem que tem aquela questão do preconceito com a questão do toque retal. Até que ponto a gente deve só fazer o exame de sangue PSA e quando a gente deve fazer o combinado PSA com toque retal? Quais são as linhas de rastreio para o câncer de próstata? Então, não existe nada mais eficaz, barato, simples e disponível que o dedo do urologista. Por quê? Porque durante o toque retal, o urologista vai sentir ali ao vivo, no momento, vai palpar a próstata e vai perceber se existe alguma região mais endurecida, vai perceber se existe alguma região que tem alguma nodulação, algum caroço na próstata, e ele ali no momento, ao vivo, já vai saber disso. Então é um exame ali com resultado instantâneo. É um exame que não tem custo agregado algum na consulta, ele já faz parte da consulta. Então a gente sabe que a medicina vai avançando, a gente tem, por exemplo, a ressonância magnética que vê muito bem a próstata, mas é um custo extremamente elevado. É um custo que não é disponível para todo mundo. Inclusive, não tem em diversas cidades. O paciente tem que viajar muitas vezes para a capital para conseguir fazer esse exame. E o futuro, daqui a 100, 200 anos, eu acho que não vai conseguir chegar no que a gente chega no toque retal. Porque o toque retal a gente consegue realmente avaliar ali ao vivo instantaneamente. Mas nem todo mundo precisa fazer o toque retal. A consulta com o urologista não é sinônimo de toque retal. A gente não faz sempre e também não é para todo mundo. Então, eu recebo muito esse medo, esse anseio dos pacientes que me procuram com relação ao toque retal. Eu já tiro o medo porque é indolor. Hoje a gente faz sempre com anestesia, então sempre com a lidocaína ali,
com anestesia local, então é um exame que não dói, é um exame rápido, dura ali de 30 a 60 segundos, mas não é para todo mundo. A gente começa quando? Aos 45 anos, para quem tem fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Principalmente os afrodescendentes, aqueles que têm uma história familiar, né? Um pai, um avô. A gente sabe que quem tem essa história de uma pessoa, o risco é aumentado em 5 vezes. Opa. E quem tem mais de 2 pessoas, aí sobe mais de 10 vezes. Então, risco de história familiar traz um risco relativo muito grande. E também aqueles que têm passado na família de câncer de mama, que tem relação também, e mutações genéticas, a exemplos da mutação de BRCA1 e BRCA2. Passou dos 50 anos, aí tem que fazer pelo menos uma vez ao ano o toque retal. Se for um paciente que não tenha qualquer fator de risco, um paciente que tenha uma saúde muito boa, o PSA normal, a gente pode até aumentar um pouquinho esse prazo para 2 anos. Mas entre 1 a 2 anos a gente vai fazer com frequência durante a consulta médica. Massa. Pode fazer. Doutor Jailton, nós viemos aí do Outubro Rosa, né, falando sobre o câncer de mama, e a gente sabe que o câncer de mama tem as suas raízes geralmente em traumas emocionais. Já o câncer de próstata, o que pode levar à causa do câncer de próstata? O câncer de próstata ele vem muito agregado com o que a gente vem observando aí da epidemia de obesidade. Uau. Sobrepeso, maus hábitos alimentares, Olha que legal. Tabagismo. Então, aquele paciente careca é o paciente que tem um avantajado abdominal, é o paciente que se alimenta de fast food, comidas ultraprocessadas, e aquele paciente que não consegue fazer nenhuma atividade física ou faz uma caminhada leve uma vez ou outra. Esse é o paciente típico aí, do câncer de próstata. Esses são os principais fatores de risco. Justamente nisso a gente tem que trabalhar na prevenção. Como é que a gente faz a prevenção? Mostrando que a academia tem benefício, que a prática de atividade física, seja ciclismo, corrida, pedalada, tem benefício. Não é só saúde em geral, mas também saúde de prevenção oncológica, previne aí o câncer. Então você de casa aí que está se exercitando, que está frequentando a academia, além de você manter seu corpo, sua parte estética, a saúde geral, mas também está prevenindo diversos cânceres que a gente percebe que tem essa incidência aumentada justamente por hábitos de vida. E o tabagismo a gente sabe que é fator de risco para mais de 100 tipos diferentes de doenças oncológicas. Mas essa parte de exercício físico é como se fosse um tabagismo, só que um tabagismo mais silencioso, porque o indivíduo fica ali naquela remosidade, não pratica atividade física, né, vai adquirindo bastante gordura, não gasta essa gordura nas atividades aeróbicas, e toda essa atmosfera que aumenta o colesterol, que gera alteração da glicemia, que aumenta a circunferência abdominal, que a gente chama de síndrome metabólica, tudo isso aí faz parte dos fatores de risco para câncer de próstata.